counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Olá, bom dia. Bem-vindos à Católica Lisbon Executive Education. Estamos aqui com o professor Filipe Ravara no âmbito de um webinar, de uma infosession do programa de Strategic Agribusiness Management. O professor Filipe Ravara, licenciado em Engenharia Agronómica pelo ISA, mestre em Economia Agroalimentar, PhD em Agribusiness Management, foi professor de Estratégia e Marketing Research no Departamento de Gestão da Universidade Nova de Lisboa, trabalha no setor financeiro desde 96, já ocupou vários cargos de direção, desde o Banco Melo ao Milênio BCP, e ingressou na Caixa Geral de Depósitos em 2001 como diretor-coordenador de marketing e foi responsável por criar e gerir um gabinete de agronegócios na Caixa Geral de Depósitos. Durante a sua carreira foi também administrador executivo e CEO de uma sociedade gestora de ativos imobiliários agroflorestais e tem vindo a acompanhar como consultor vários projetos no setor agroalimentar, agroenergético, quer em Portugal, quer lá fora. Não é, professor Filipe Ravara? Passo-lhe a palavra, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Portanto, penso que temos aqui presentes somos 11, não é? Aqui para já, a assistir a este webinar. Portanto, o objetivo é apresentar-lhes aqui um pouco o programa Strategic Agribusiness Management da Universidade Católica, que vai na sua terceira edição. As duas sessões anteriores correram, enfim, podemos dizer que correram bastante bem, em termos de avaliações e de presenças. Portanto, estiveram aqui no topo da escala, digamos, da universidade. E eu talvez começasse aqui por partilhar aqui um ecrã com o programa para lhes dar aqui uma perspectiva do que poderão encontrar, digamos, aqui neste programa. Portanto, o objetivo é dar uma formação em profundidade e o mais especializada possível, aqui condensada num período de cerca de 35 horas, em que se toca nos principais temas, nos temas mais relevantes de facto do agronegócio em Portugal e também projetando um bocadinho a perspectiva para outros países da lusofonia. E no fundo estes temas vão para além da produção agrícola, vão para além da interação entre a agricultura e o ambiente, que são um tema cada vez mais premente, e no fundo tem um enfoque de fileira, quer dizer, no fundo o que se pretende aqui é juntando um formador principal em cada módulo e depois um painel de especialistas, que nós procuramos que de facto complementem o valor acrescentado da sessão com a sua experiência, e os especialistas são convidados tendo em conta a sua área de atividade geográfica, o setor em que atuam e depois a sua própria experiência e notoriedade. E vamos abordar em cada módulo aqui um tema que consideramos central. O primeiro é o das fileiras do agronegócio. Portanto, que fileiras, quer dizer, quais são as características? Portugal é um país
que é cada vez mais um hub intergeográfico de agronegócio. Portanto, nós temos muitos investimentos de origem estrangeira em Portugal, cobrindo a maior parte dos setores, vários setores. Portanto, nós somos uma espécie de país grande em miniatura no que diz respeito ao agronegócio. Temos uma grande diversidade de sistemas de agricultura dispersos por todo o país. Temos também muito investimento português em várias regiões do mundo. Temos o tal mosaico diversificado do agronegócio. E aqui o que se pretende neste primeiro módulo é caracterizar, é perceber como é que Portugal está organizado em termos agrícolas e agroalimentares, quais são as contingências naturais e os principais investimentos e infraestruturas que estão a ser desenvolvidas nas várias regiões do país, e depois quais são as fileiras que de facto têm melhores condições para ter sucesso em cada uma destas regiões, e quantificar um pouco essas fileiras em termos da sua representatividade física e económica e em termos também das margens e dos custos de produção que lhes estão associadas. Depois, enfim, dando esta primeira perspectiva, no fundo, tentando caracterizar com alguma profundidade, aqui trazemos especialistas de empresas de referência situadas em diferentes regiões do país e cobrindo diferentes setores, para que cada um deles possa trazer aqui a sua perspectiva sobre, de facto, quais são as fileiras dominantes na sua região e quais são basicamente as contas de exploração destas fileiras e que potencial é que elas têm, quais são as principais dificuldades que encontram e quais são os projetos estruturantes que visam ajudar os empresários em cada região e em cada fileira a ultrapassar essas dificuldades. Portanto, dando esta primeira perspectiva, passamos para um segundo tema, que é o tema das tendências no consumo e na distribuição alimentar, que é um tema absolutamente crítico. Vamos olhar aqui para o fim da cadeia, partimos da produção e aqui saltamos para a distribuição e para o consumo, e vamos perceber quais são as grandes revoluções que no fundo estão a acontecer nestas duas frentes. Aqui temos uma especialista no tema, enfim, a professora Maria Estarreja, que é uma pessoa altamente distinguida nacional e internacionalmente como especialista nesta área, e depois trazemos sempre aqui um ou dois guests, enfim, temos sempre aqui algumas presenças especializadas também no setor na distribuição e trazem aqui valor acrescentado a esta conversa. Passamos depois para o tema do regadio em Portugal, o tema da água. Esta sessão vai ser dada numa visita de estudo, portanto, este é um programa que mistura sessões presenciais, sempre com a hipótese de serem acompanhadas remotamente, por quem não tenha disponibilidade para se deslocar aqui às instalações da Universidade Católica, e que combina essas sessões com visitas de estudo. Portanto, nós temos aqui duas visitas de campo e depois temos uma sessão, que é aqui uma sessão mais à frente, das tecnologias digitais na integração das fileiras agro, que é, que é dada nas instalações da GS1, que é conhecida como a empresa dos códigos de barras e que está muito bem equipada para, de facto, acrescentar valor a esta sessão. Temos lá feito em sessões anteriores e tem corrido muito bem. No tema do regadio, nós vamos deslocar a Beja, que é, no fundo, neste momento, o polo talvez mais dinâmico de regadio e de crescimento das fileiras de regadio em Portugal. A sessão vai ser dada por um especialista, que é o engenheiro José Pedro Salema, que é presidente da EDIA, portanto, da empresa gestora do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. E depois vamos ter presente um painel de especialistas também, que representam, enfim, que representam essencialmente regadios, enfim, especialistas em grandes obras de infraestruturas de regadio, um representante de uma empresa líder de distribuição de soluções de regadio até ao consumidor final, e depois também pessoas, uma ou duas pessoas que conhecem bem outros regadios, nomeadamente aqui no centro, na região do Tejo e no norte do país. Portanto, aqui a ideia é de facto esgotar aqui e entretanto a sessão será dada nas instalações da EDIA de manhã e depois à tarde vamos fazer uma visita de estudo às infraestruturas de regadio da EDIA, estações elevatórias, etc. E no fundo a uma ou duas empresas de
produção em regadio de referência na região de Beja. Depois temos o terceiro, temos aqui o quarto tema, que é o tema da política agrícola comum, ambiente e sustentabilidade, é outro tema que está completamente na agenda do dia. A política agrícola comum acaba por ser depois ser o reflexo em termos económicos das outras questões, não é? Portanto, no fundo, a União Europeia e o Estado português apoiam, no fundo, os investimentos e os projetos agrícolas e a produção agrícola, mas cada vez mais segundo uma estratégia, uma perspectiva de articulação com os requisitos ambientais e com a sustentabilidade em geral. Vamos ter aqui também portanto, vamos ter aqui dois especialistas de uma empresa de referência nesta área, e penso que haverá aqui seguramente uma discussão e provavelmente na audiência um ex-ministro da Agricultura como comentador. Tecnologias digitais na integração das fileiras agro será o quinto módulo. E, portanto, este módulo é extremamente relevante, como todos sabemos hoje em dia, não é? Todos os temas da agricultura de precisão, mas não só, também da inteligência artificial aplicada às fileiras do agronegócio, não só na vertente da produção, mas depois na vertente da distribuição e da interação final com o consumidor. Portanto, nós vamos ter aqui, esta sessão é dada nas instalações da GS1, como referi, e vamos ter aqui como docentes um especialista, o professor Ricardo Braga, que é especialista em agricultura de precisão, enfim, com uma experiência académica e prática muito, talvez a mais relevante do país nesta área. E depois vamos ter aqui, no fundo, o know-how da GS1 em toda a questão da transmissão de informação, desde a produção agrícola até ao consumidor final. E é uma sessão que nós sabemos que as tecnologias digitais não são as únicas tecnologias que têm vindo a causar uma forte revolução nos setores do agronegócio, portanto, foram precedidas pela inovação mecânica, pela inovação química, pela inovação genética, mas vêm dar aqui um bocadinho, vem aparecer aqui como um pouco a cereja no topo do bolo, por assim dizer, ou a última vaga de inovação e que de facto está a criar aqui uma revolução extremamente importante, desde a produção agrícola até à distribuição final e ao consumo. Depois temos o outro tema incontornável, que é o tema do financiamento e da gestão de riscos no agronegócio. Aqui no financiamento, nós sabemos que, para além das soluções de financiamento bancário, são soluções que requerem, enfim, um conhecimento grande, porque, no fundo, os bancos têm os seus critérios, têm as suas regras, têm os seus princípios, e os promotores e empresários têm cada vez mais que perceber quais são essas sensibilidades e que, no fundo, saber apresentar os seus projetos da melhor forma para que eles, para passarem, no fundo, a mensagem certa a estas entidades. Para além dos bancos, há depois toda uma panóplia de fontes de financiamento privado que nós vamos também abordar nesta sessão, os private equities, os fundos de investimento, enfim, de várias naturezas, e portanto vamos abordar esses temas aqui enfim, na sessão sobre financiamento e gestão de riscos. Obviamente que a gestão de riscos acaba por ser aqui um aspecto fundamental na obtenção de financiamento e uma questão fundamental em toda a gestão do agronegócio, e será também devidamente abordada nesta sessão, assim como a questão dos seguros agrícolas e seguros agro em geral. E finalmente temos o módulo do branding e comunicação estratégica no agronegócio. Nós sabemos que o agronegócio tem que saber comunicar para os seus consumidores e também para a sociedade civil em geral. Portanto, o agronegócio, a agricultura, são setores que, no fundo, são os grandes motores, ao contrário do que às vezes passa, da mensagem que às vezes passa, são e devem ser cada vez mais os grandes motores de promoção da sustentabilidade ambiental. E saber, no fundo, comunicar e adaptar a comunicação estratégica e o branding estratégico
esta realidade é fundamental. Vamos ter aqui o professor Carlos Coelho, que é um especialista nesta área e na produção de marcas de sucesso. E vamos ter aqui dois ou três membros do painel, portanto, representam essencialmente entidades que fizeram marcas de sucesso, marcas que têm a sua história e que estão alinhados com estas questões de articulação cada vez mais estreita entre a produção agrícola e a sustentabilidade ambiental. Este curso, portanto, vamos ter estes 7 módulos. E no final dos 7 módulos vamos fazer uma visita de estudo de um dia a uma empresa agrícola de referência, que é uma empresa diversificada e que, no fundo, proporciona um excelente caso de estudo de adaptação às novas realidades do consumo, às novas realidades da sustentabilidade ambiental e também às velhas realidades da competitividade e da eficácia comercial. Portanto, esta visita vai ser uma visita de um dia e a sessão vai acabar. Nesse dia vamos ficar num hotel, vamos ficar alojados fora de Lisboa, portanto em Évora, e vamos ter um jantar com um convidado especial, que ainda está aqui a ser, enfim, temos aqui, portanto eu ainda não vou revelar quem é, mas é uma figura de topo, de facto, do agronegócio em Portugal. E depois, na manhã seguinte, fazemos uma sessão de encerramento com um almoço, em que fazemos um wrap-up do curso e possivelmente e provavelmente vamos ter aqui outro convidado especial também de referência. E, portanto, basicamente, isto é o programa. Nós, em cada sessão, tentamos juntar entre o docente ou os docentes principais e os membros dos painéis, de facto, um know-how muito especializado, muito profissional e que permite aos participantes retirarem colocarem todas as questões que têm sobre cada tema e, de facto, retirarem daqui um conhecimento profissional e especializado. A audiência deste curso tem sido tradicionalmente e com bastante sucesso composta por participantes mais séniores e diretores gerais de empresas agrícolas grandes e, enfim, quadros de gestão de topo de empresas e também alguns participantes mais jovens, o que permite aqui uma interação muito construtiva, tem permitido aqui uma interação muito construtiva entre todos, e pronto, e portanto, com um networking interessante entre os próprios e entre os vários convidados que nós vamos trazendo ao programa. E talvez deixasse agora aqui, portanto, nós temos um calendário que eu se calhar vou deixar aqui partilhado em tela e vou partilhar aqui o calendário. Desculpa, só aqui, portanto, não sei se está a ver, mas tudo. Ok. Pronto, e deixava aqui, e se calhar abria aqui o palco às perguntas que pretenderem colocar. Então, a primeira pergunta: o programa pode ser feito em online? Professor, quer responder a esta questão? Quero. Portanto, este programa vai na sua terceira edição. A primeira edição era maioritariamente online. A segunda edição, por insistência dos participantes, já foi mais presencial do que a primeira. Teve várias sessões online, puramente online, mas já teve várias. eh, por pressão adicional dos participantes que insistiam, vinham insistindo que se perdia networking através portanto, no fundo, da oferta do programa online. Esta terceira edição vai ser totalmente presencial. No entanto, eh, com exclusão das visitas de estudo, que é muito difícil, enfim, às quais é muito difícil dar acompanhamento online, as sessões em sala vão poder ser todas acompanhadas online. Ok? Portanto, há essa possibilidade. Muito Isso bem. já o ano passado foi feito nas sessões, em algumas, portanto, nas sessões, as sessões presenciais podiam ser acompanhadas online e acabaram por ser por algumas pessoas que não tinham disponibilidade para estar presentes. Mas, portanto,
Portanto, a situação este ano é esta. As visitas são difíceis de acompanhar online, quer dizer, a não ser, enfim, uma ligação por WhatsApp, mas é muito difícil, não é? E teria que ser sempre feita caso a caso, penso que é complicada, mas as sessões em sala podem ser todas acompanhadas online. Outra questão, que momentos existem para potenciar o networking e que tipo de pessoas, que tipo de participantes é que costumamos ter no programa, professor? Então, os participantes, como eu referi, por exemplo, eu posso-lhes dar alguns exemplos. Portanto, dos mais séniores. Portanto, na primeira edição teve presente como participante, como o professor Francisco Gomes da Silva, que é sócio fundador da Agrogés e foi secretário de Estado do Desenvolvimento Rural. O engenheiro Pedro Pinho, que é um diretor-geral conhecido aqui de grandes empresas agrícolas na região do Ribatejo. Na segunda edição teve presente, por exemplo, o David Carvalho, que é o presidente do Grupo Vera Cruz, que é um dos maiores grupos de produção de amendoal em Portugal. Portanto, é um investidor brasileiro, é um empresário de nacionalidade brasileira que tem, enfim, tem os milhares de hectares já de amendoal intensivo na região de Idanha Nova. Pronto, isto para lhes dar alguns exemplos, entre vários outros. E depois há quadros intermédios, portanto, há pessoas enfim, técnicos de gestão agrícola, gestores mais júniores, e nós aceitamos sempre alguns jovens recém-formados que estão a começar a sua carreira no setor. Portanto, damos mais ênfase aos participantes mais séniores, obviamente, trazem mais valor acrescentado, e aos quadros intermédios, mas aceitamos sempre alguns júniores. Em termos de participantes, no fundo, nos painéis especialistas, posso-lhes dizer que já tivemos aqui já tivemos o doutor António Franco Jorge, CEO da Sogepoc, portanto, que é o Grupo Ortigão Costa. Eh, Já tivemos o doutor António Amorim, o ano passado, o professor António Serrano, antigo ex-ministro da Agricultura, e presidente da Jerónimo Martins Agroalimentar, presidente executivo da Jerónimo Martins Agroalimentar. Tivemos a professora Assunção Cristas, por exemplo, também há 2 anos. Isto para lhes dar apenas alguns exemplos, não é? Sim, sem prejuízo enfim, dos outros participantes, que são sempre escolhidos com base no valor acrescentado que trazem. E pronto, e basicamente eu espero ter respondido à pergunta. Portanto, a composição é Respondeu, essencial. respondeu, professor. Até quando é que me posso candidatar? Eu se calhar respondo a esta, professor. Sim, sim, por favor, As Tânia. candidaturas estão abertas até 2 semanas antes do programa iniciar. Eu diria ali inícios de fevereiro, convém a candidatura já estar inserida em sistema, para termos aqui a avaliação do professor Filipe e podermos fazer a respectiva admissão, mas 2 semanas penso que é razoável. Às vezes temos algumas pessoas que fazem com 1 semana de antecedência, quando houver vagas também aceitamos, exceto se as vagas estiverem de facto já ocupadas. Segunda, a outra questão, gostaria de saber se o programa é recomendado a pessoas que se querem iniciar no agronegócio ou se é recomendada alguma experiência. Eu essa posso responder muito facilmente. O programa é aberto e tem beneficiado muito com a presença de pessoas que se querem iniciar no agronegócio. Nós temos tido, por exemplo, juristas, sociedades de advogados que trabalham com clientes do agronegócio. Temos tido pessoas ligadas também à mediação imobiliária, que querem conhecer melhor o setor para conseguirem trabalhar melhor com o mesmo, não é? Nas oportunidades de agronegócio. Temos tido académicos também, incluindo, por exemplo, outros professores da Católica que se inscreveram com interesse em participar, e pessoas que estão a iniciar, pronto, pessoas que têm interesse e que se querem iniciar nesta atividade. Portanto, é um programa que, ao dar uma perspectiva muito abrangente, muito completa, digamos, mas com a preocupação de ser profunda em cada módulo e de ser especializada em cada módulo e de passar, de facto, conhecimento a todos os participantes em cada módulo, e nós sabemos que nós temos tido sempre especialistas nos vários módulos, não é? Empresários com dimensão, com maior ou menor, mas com sucesso e que aplicam tecnologia, que conhecem, que trabalham com os instrumentos da política agrícola comum. Portanto,
nós não ficamos pelas generalidades, ok? Nós vamos ao fundo das questões, temos a preocupação de passar informação e valor para esses participantes. Os participantes que têm menos experiência, obviamente, recebem uma imersão forte nos temas, não é? Portanto, apanham uma perspectiva, tocamos nos módulos que achamos mais importantes e depois aprofundamos em cada um e o networking, essas pessoas acabam por beneficiar muito, as pessoas com menos experiência acabam também por beneficiar muito, porque por um lado trazem o seu, e beneficiar o programa, porque trazem o aporte do seu conhecimento específico, por exemplo, tivemos também avaliadores imobiliários, por um lado, trazem o seu conhecimento específico ficam a conhecer uma série de players de referência e têm contacto com informação muito, bastante profunda sobre cada um destes módulos, portanto levam aqui um bocadinho um banho de imersão no agronegócio que é importante e que as ajuda, no fundo, nos seus projetos e no seu lançamento no setor. Nós aqui damos muita importância, como já referi, quer dizer, não fazemos disso a grande bandeira, mas na prática, porque de facto isto é um curso especializado de agronegócio. Mas nós damos aqui uma ênfase muito forte, naturalmente, como não podia deixar de ser, e presente, de alguma forma presente em todos os módulos, a articulação entre a produção e sustentabilidade, não é? Portanto, as pessoas que trabalham nas áreas do ambiente, na engenharia do ambiente, sustentabilidade, também têm bastante a beneficiar com este programa. Qual o método de avaliação? Fornecem indicadores e estatísticas do setor agrícola em Portugal e na Europa? O método de avaliação, portanto, a avaliação dos participantes é feita, quer dizer, não existe, digamos, uma avaliação, não é? Portanto, basicamente vão ter um certificado basicamente de assiduidade que tem a ver com, pronto, basicamente não podem, tem um número limitado de faltas para poderem, para terem o diploma do curso, não é? E para terem assiduidade. Pois a avaliação dos docentes e do programa é feita de uma forma muito detalhada, sessão a sessão. A segunda parte da pergunta, Tânia, peço desculpa, era? Se fornecem indicadores e estatísticas do setor agrícola em Portugal e na Europa? Seguramente, a primeira sessão é toda prática, é muito, enfim, a primeira sessão em particular traz muita informação estatística e oficial sobre o setor. Em Portugal, o seu enquadramento na Europa em certa medida. Quem tiver interesse depois em recolher mais informação, obviamente que terá pleno acesso a mim enfim, a essa informação adicional que pretender. Ou Eh, seja, a já é dado no curso e o que não for dado no curso ficará disponível a quem tiver interesse em Depois aqui recolher diz mais a informação. questão de gestão de oportunidades. Não sei muito bem o que é que isto quer dizer. Irá fazer dos módulos. Eu acho que esta pessoa não terminou a resposta, a pergunta, desculpe. Não sei se quer repetir, se o Joaquim Batista quer repetir a pergunta. Peço desculpa estar a mencionar o seu nome, mas de facto a pergunta está aqui alguma parte incompleta. Ahm, de facto, também já não sei qual era a questão que tinha colocado inicialmente, não sei se quer voltar a colocar a Iúngula de Varela, se quer colocar a sua resposta, a sua pergunta novamente, para nós podermos repetir aqui a resposta. Diga-nos, por favor, se sim, tem que voltar a escrevê-la porque já foi dada como respondida. Era aquela parte em que se pretendia ingressar no agronegócio, se era recomendada aqui alguma experiência. Temos das duas situações, a senhora Varela, nós temos de facto aqui situações em pessoas que estão a iniciar-se nesta área, têm interesse no tema e outras que têm de facto aqui uma experiência muito mais vasta, e que trazem um aporte muito importante ao programa, que de facto
É importante também termos aqui os dois tipos de perfis, não é, professor? Para também equilibrar as forças dentro daquilo que também é o conhecimento que cada um traz para a sala. Eu sem querer estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, nós, enfim, como lhes disse, a avaliação do programa é uma avaliação muito detalhada, sessão a sessão, e segundo uma quantidade de indicadores. Portanto, os participantes avaliam o programa. Nós temos tido pessoas, enfim, como eu já até indiquei algumas, com muita, enfim, com muito background e com muita experiência nesta área, e temos tido outras muito mais júniores e que se estão a iniciar nesta área ou mesmo a começar a sua carreira profissional. Eu posso lhes dizer que as avaliações foram muito homogéneas e foram todas bastante elevadas, digamos, foram no topo da escala. E, portanto, das sessões anteriores. E, portanto, a convicção que nós temos é que este curso passa valor acrescentado aos mais experientes, porque havendo seguramente áreas em que eles dominam completamente e em que acabam por acrescentar mais ao programa do que retirar para eles próprios, como este programa toca nos módulos todos e enfim, que são considerados mais relevantes, digamos, para o agronegócio, há sempre módulos em que as pessoas não estão não têm toda a experiência e que, portanto, lhes vão acrescentar bastante valor. Naturalmente que as pessoas que não têm ainda muita experiência beneficiam dos módulos todos, não é? Quer dizer, portanto, acabam por beneficiar muito porque levam, como eu referi, um banho de imersão grande e ficam, no fundo, aqui expostas a um networking importante que os vai permitir, enfim, que os vai permitir ficar muito mais familiarizados com estas fileiras e com este setor. E Mas mais as duas. avaliações foram homogéneas, ou seja, tanto os mais experientes como os menos experientes, enfim, deram avaliações muito, eu diria que numa escala de 1 a 7, espero não estar aqui, posso dar aqui uma ideia, Tânia. Portanto, estamos a falar de avaliações numa escala de 1 a 7, o último programa teve uma avaliação média ponderada da ordem dos 6,7 para aí. Portanto, foi Sim, bastante forte, não é? E, portanto, verdade. praticamente toda a gente deu avaliação máxima nas dimensões todas e nas sessões todas. Quer os mais, se houvesse aqui uma grande dissonância entre as avaliações dos mais experientes e dos menos experientes, nós não tínhamos conseguido este resultado. Penso que isto dá uma boa ideia do que o programa passa. Aqui mais umas questões, professor. Sou técnico de produção animal, tenho uma especialização em tecnologias alimentares, tenho uma exploração no ramo da fruticultura e viticultura e neste momento sou encarregado de exploração vitivinícola numa exploração de renome. A questão era acerca da gestão de organização de produtores, vulgo OPS. Nós não temos um módulo específico sobre associativismo, digamos, na agricultura, sobre a gestão de entidades associativas na agricultura. No entanto, no entanto, nós temos a preocupação de trazer aos painéis eh, diretores de associações, de organizações de produtores e de associações, precisamente para trazerem a sua perspectiva. Nós já pensámos em criar um módulo só sobre associativismo, mas ainda não o fizemos. Portanto, Muito nós bem. não vamos, não é um tema ao qual nós vamos dedicar um grande tempo, não é? Por exemplo, outro módulo que nós já pensámos trazer ao curso e ainda não trouxemos é um módulo só sobre aspectos jurídicos. O que é que nós tentamos? Nas várias sessões, como sabemos que são temas importantes, nas várias sessões, falar desses temas, não é? Levantar questões aos especialistas, aos docentes e perceber que implica, no fundo, qual é a relação entre a gestão dessas organizações e cada um dos módulos que são abordados no curso. A questão é se o conhecimento adquirido pode ser aplicado em outros contextos fora da União Europeia.
Eu penso que o conhecimento adquirido pode e deve ser aplicado noutros contextos fora da União Europeia, e, inclusivamente, eh, pronto, há aqui um passo que nós temos aqui alguma preocupação, quer dizer, sim, eu penso que sim, porque nós, por exemplo, o ano passado abordámos explicitamente quais eram as contingências, por exemplo, de desenvolvimento de projetos agrícolas noutros países da lusofonia, e nomeadamente em África. Quer dizer, o que é que era preciso, quais eram as principais preocupações? Enfim, nós aqui vemos essencialmente os temas de gestão do agronegócio no contexto português e da União Europeia. Mas quando olhamos, por exemplo, para países, para a África e para o Brasil, as realidades são completamente diferentes. Nós temos alguma preocupação em estabelecer essas pontes, não é? E em perceber quais são as principais diferenças e o que é que, e quais são alguns aspectos específicos que têm que ser muito bem considerados nessas realidades. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso da África, a questão da gestão dos recursos humanos expatriados e locais, as questões todas da logística, depois há todas as questões fitossanitárias, etc., e de mercado, que também são completamente diferentes. Portanto, nós falamos o ano passado falámos desses temas e eu este ano tenciono voltar a falar desses temas e até inclusivamente envolver um guest speaker de origem brasileira, um grande empresário brasileiro, que nos venha dar aqui uma perspectiva sobre o que é que está a acontecer de relevante no agronegócio no Brasil. E como é que, pronto, e no fundo, através da exposição dele, eu espero que nós consigamos perceber onde é que está de facto a grande diferença, não é? Quer dizer, ou quais são as grandes diferenças entre aquilo que nós estudamos para Portugal e para a União Europeia versus aquilo que está a acontecer numa geografia como o Brasil, em que de facto as características de produção são completamente diferentes, não é? As condições de produção são completamente diferentes. Digamos que é Muito bem. uma pequena, não é um tema que nós vamos abordar aqui de uma forma exaustiva, não poderia deixar de ser, enfim, até pela enorme complexidade e riqueza do que da representação dos setores do agronegócio nessas realidades, mas vamos abordar o tema, não é? Vamos pôr lá um ponto focal para ganharmos alguma perspectiva sobre essa realidade. Muito bem. E agora, a última questão, também para encerrarmos aqui a conferência, o webinar. Segmentação agro, animal e vegetal. Pode dar alguma indicação de percentagem ou envolvimento? Ou seja, qual é, no fundo, o que o programa cobre nesta segmentação agro, animal e vegetal? Nós vamos tentar falar das várias fileiras, ok? Eu tenho a preocupação de abordar de facto as principais fileiras e de trazer aqui, e no fundo, falar em profundidade sobre as várias fileiras e perceber e no fundo abordar em que medida é que no fundo, abordar as várias fileiras segundo os tópicos dos módulos. Não posso garantir que vamos abordar com igual intensidade todas as fileiras do agronegócio, não é? Porque, como sabemos, são imensas e, portanto, não é fácil dar-lhes a mesma relevância a todas. Mas através do envolvimento dos guest speakers e através também do próprio tempo de antena que os participantes depois vão ter e, no fundo, as questões que vão levantar, nós tentamos, de facto, que a cobertura das fileiras seja o mais ampla possível. Muito bem. Por exemplo, no caso do setor pecuário, nós temos tido aqui vamos ter várias intervenções de guest speakers que vão tocar no setor pecuário, não é? E que vão articular, por exemplo, o setor pecuário, a silvopastorícia, a importância, por exemplo, das pastagens e fogagens no contexto da conservação ambiental. Tivemos o ano passado, o professor, por acaso este ano parece que não vamos poder contar com ele, infelizmente, por uma questão de conflito de agenda, mas o professor António Serrano trouxe a perspectiva da Jerónimo Martins Agroalimentar, vamos tentar manter essa perspectiva com outro convidado. Tivemos, por exemplo, também no primeiro módulo
um diretor da Alporc que apresentou ele próprio o caso da fileira do porco, da produção de porco alentejano, de porco ibérico, e portanto nós tentamos aportar, tentamos incluir as várias fileiras e em particular o setor pecuário, em paralelo com o setor agrícola e florestal. Em que medida conseguimos isso? De forma a deixar toda a gente igualmente satisfeita, todos os players dos vários setores. Enfim, não é fácil prometer à partida, garantir à partida, mas temos essa preocupação e até agora as pessoas não se têm queixado e têm sentido que levam valor acrescentado, até porque estes módulos, quer dizer, no fundo a informação que nós cobrimos nos módulos acaba por se aplicar de facto aos vários setores, não é? Portanto, não é exclusiva do setor agrícola, por exemplo, de regadio, ou do setor florestal, ou do setor pecuário. Portanto, acrescenta valor a todos e depois a medida da especialização que nós conseguimos aplicar a cada um depende também muito dos participantes e dos seus interesses respectivos. Não sei se respondi à pergunta satisfatoriamente, mas é a melhor resposta que tenho. Bem, professor, eu acho que podemos dar por terminado aqui a sessão. Eu agradeço a todos, o interesse e a disponibilidade em terem estado aqui conosco. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem enviar-nos por e-mail, para tania.sousa@ucp.pt. Terei todo o gosto em responder a algumas questões mais específicas que tenham. E da nossa parte, resta-nos agradecer e esperamos que tenha sido elucidativa e que possamos contar com os participantes aqui presentes no programa. Obrigado, professor, também pelo seu tempo e até breve. Eu é que agradeço e agradeço a todos os participantes e contamos cá com todos, não é? Acho que para fazermos mais um programa De interessante e grande para alargarmos sucesso. este networking, não é? Depois temos aqui temos também os participantes nas sessões anteriores, já vamos tendo aqui um networking interessante de antigos participantes, docentes e guest speakers, e tratamos depois de tentar proporcionar aos participantes, de facto, um acesso mais amplo e regular possível a todo esse network. Muito bem. Uma boa semana de trabalho a todos e vemos em breve, então. Obrigada, Muito professor. obrigado. Obrigado, nós.